E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Aqui está em apenas 2 versículos a trajetória, a história da vida de um homem. Somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos, pode e tem como contar a história de uma vida, de uma pessoa, em apenas 2 versículos. Não existe um capítulo e nem tampouco um livro inteiro para narrar a história de Jabes. Ela está resumida nestes 2 versículos. O principal aqui deste versículo está na sua mãe, em ter colocado o nome dele de Jabes. Daqui começa a sua trajetória, devido ao nome que ele recebeu. Quando um hebreu ia pôr o nome em seu filho, o nome para o hebreu, ele era mais do que uma identificação. O nome para o hebreu trazia todo um contexto para que aquele nome fosse escolhido. Havia o contexto espiritual, havia o contexto circunstancial, havia o contexto tradicional e havia o contexto revelador. Ou seja, o nome ele tinha um contexto espiritual. Por isso que você vai ver alguns nomes na Bíblia que tem a mistura do divino com o terreno. Você vai observar alguns nomes que tem a mistura do divino com o terreno. Você vai encontrar nomes na Bíblia que tem o contexto tradicional. Lembra de João Batista? Quando ele nasceu, que perguntaram qual seria o nome, a mãe disse João Batista. E alguém falou, mas não é assim a tradição, porque não tem ninguém na família com este nome. Vocês estão fugindo da tradição, porque havia um contexto tradicional. Até que deram uma tabuazinha ao pai, o pai mudo escreveu, o nome dele é João Batista. Havia um contexto revelador, o nome revelava a personalidade da pessoa, e existia também o contexto circunstancial, que o nome era gerado devido às circunstâncias pelas quais nasceu a criança. Jacó, aquele que nasce agarrado no calcanhar de seu irmão. Isaque, sorriso. Deus fez Abraão sorrir avançado em idade. O mais conhecido de todos, Icabor, que quando ele nasceu, foi tomado à arca de Deus. Se chama Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. A circunstância gerou o nome do garoto.